Há 50 anos atrás o Brasil ganhava a terceira Copa do Mundo, lá no México. Muito se fala daquele time, muitos dizem que aquela era a maior seleção de todos os tempos, desde amantes de futebol, até jornalistas e jogadores. Eu sempre me perguntei se essa seleção era tudo isso mesmo, e fui atrás para saber, então decidi fazer essa análise aqui. Só na escalação já dá para ter uma noção do porquê do sucesso desse time, só craque. No gol Félix, na lateral direita o eterno e saudoso Capita. Na zaga Brito e Piazza. Na lateral esquerda Everaldo. Como volante Clodoaldo. E agora, meus amigos, agora chega uma parte que eu até me emociono em falar. Essa seleção tinha 5 jogadores que vestiam a camisa 10 em seus times, começando com Gerson Canhotinha de Ouro, camisa 10 do São Paulo, caindo pela direita, Jairzinho, camisa 10 do Botafogo, caindo pela esquerda Rivelino, camisa 10 do Corinthians, considerado por muitos o maior ídolo da história do Timão. Mais à frente o camisa 10 e maior ídolo do Cruzeiro, Tostão, e por último ninguém mais, ninguém menos que Pelé. O primeiro jogo do Brasil naquela Copa foi contra a Tchecoslováquia. O primeiro gol foi dos tchecos. Depois fizeram uma falta no Pelé na entrada da área. Aí o Rivelino fez esse gol, que até o narrador ficou em choque. Escutem. Yes. Nesse jogo tivemos também o icônico gol que o Pelé não fez. Mas depois ele fez esse gol aí, com esse passe do Gerson que meu Deus. Para Pelé, buena, buena. Depois tivemos esse gol com direito a chapéu no goleiro feito pelo Jairzinho. E novamente, olha esse passe de cinema do Gerson, vai se fuder. Não suficiente o Jairzinho fez mais um gol para fechar a conta, 4-1 pro Brasil. Depois o Brasil enfrentou a Inglaterra, e o único gol do jogo foi esse marcado por Jairzinho. Olha a habilidade do Tostão para livrar os marcadores e depois ainda deixa a bola no pé do Pelé. No terceiro jogo o Brasil enfrentou a Romênia em Guadalajara. O primeiro gol foi de falta feito pelo Pelé. A distância Pelé correu. O Brasil marca. O segundo gol foi marcado por Jairzinho, fazendo 2-0. Por Sat Mariano. Cruza na pequena área. Jairzinho, sai o goleiro. Depois a Romênia diminuiu aos 34 do primeiro tempo, ficando 2-1. Aos 22 do segundo tempo Pelé faz mais um com a ponta da chuteira, 3-1 para o Brasil. E no final do jogo a Romênia fez o segundo. E 3-2 é o final do último jogo da fase de grupos do Brasil. Naquela época quem se classificava para o mata-mata ia direto para as quartas de final, e o Brasil enfrentou a seleção do Peru. O primeiro gol foi marcado por Rivelino, nesse lindo chute na entrada da área. O segundo gol foi do Tostão após cobrança de escanteio curto. A má qualidade dos gramados da época deram aquele apoio para que a bola entrasse. Ainda no primeiro tempo, Galhardo fez esse lindo gol chutando cruzado de esquerda. No segundo tempo, mais um gol do Tostão. Após contra-ataque o Peru faz o segundo. E no final Jairzinho marca, driblando o goleiro para decretar a classificação do Brasil para a semifinal. Na semifinal o Brasil pegou o Uruguai, grande carrasco da Copa de 50, a rivalidade era forte, e para muitos esse jogo foi um dos mais importantes da Copa. O primeiro gol foi uruguaio, gol de Cubilha. Nos 44 do primeiro tempo Clodoaldo fez o gol do empate para o Brasil. No segundo tempo Jairzinho fez o segundo gol, trazendo alívio aos torcedores brasileiros. Jogar, atenção, telespectadores, que gol! Gol de Jairzinho! Sensacional!
E aos 44 do segundo tempo saiu o terceiro gol da seleção, marcado por Rivelino. Rivelino chuta, gol! O terceiro gol do Brasil! Brasil do Azteca! Eu já perdi a voz, telespectadores! É sensacional! Deus está me ajudando! Agora chegamos ao grande dia, meus amigos, a monstruosa e histórica final da Copa de 70, no Estádio Azteca. Brasil e Itália. Mas além de mostrar os gols, gostaria de usar esse jogo para fazer uma análise tática, como esse time do Brasil jogava, como eles se comportavam em campo e tudo mais. A primeira coisa a se notar é a marcação forte em cima do Pelé, principal jogador do Brasil. Além de marcar forte o Pelé, os italianos batiam muito. E nessa época o juiz não mostrava o cartão para quase nada. E consequentemente os italianos desciam um porrete, era só pancada atrás de pancada, sem medo de cartão ou ser expulso. Olha a entrega do Tostão, marcando a saída de bola. Rola a bola em sua intermediária, perseguido por Tostão, entregou na metade da cancha, desiste. Subiu a Itália e passou da defesa o ataque. Desiste já. Uma coisa interessante que o time do Brasil fazia muito nessa Copa, era enquanto um jogador avançava sempre tinha outro para cobrir o espaço que era deixado. Isso quando atacava e defendia. Sem contar que o time do Brasil sempre jogava com seus jogadores muito ligados, toda hora dando bote, extremamente atentos. O Mazola parou e perdeu a pelota para Everaldo. Aproximou-se da grande área perigosamente, perdeu para Clodoaldo. Para Riva, entra cortando, entretanto Brito. Outra observação tática a se fazer é que sempre que o Brasil defendia, algum jogador que estivesse à frente da linha da bola, voltava para marcar dobrando a marcação, sem prejudicar o esquema tático. Assim o Brasil sempre cercava quem estava com a bola, e impossibilitava um passe ou drible. Isso foi muito utilizado pelo Guardiola, que é assumidamente fã dessa seleção. Outra coisa que o Guardiola se inspirou dessa seleção é a incrível capacidade de manter a posse de bola trocando passes e invertendo a bola para desafogar o jogo. E a invertida de bola era o que não faltava para esse time. Principalmente com Gerson, que tinha uma qualidade monstruosa no passe. Depois dessa análise tática, vamos aos gols dessa final então. O primeiro gol nasceu de um lateral. Rivelino cruzou para a conclusão de cabeça do Pelé. Agora, meus amigos, imagine o Rivelino indo nessa bola sem muito espaço, com um marcador vindo babando para arrancar a sua canela fora. E ele ainda coloca essa bola na cabeça do Pelé. É muita qualidade. Sem contar a altura que o Pelé sobe para cabecear essa bola. Meu Deus! O segundo gol do jogo foi marcado pelos italianos. Numa falha do Clodoaldo, Bonizena aproveitou e marcou. Bonacena, atenção, atirou Bonacena. Gol da Itália. O gol do desempate do Brasil foi uma bela jogada do Gerson, que limpou o marcador e soltou a bomba de fora da área, quase sem espaço e com o marcador voando na perna dele. Aí, meus amigos, apenas 5 minutos depois o Brasil já fez o terceiro, com um lançamento espetacular do Gerson. Pelé ajeita de cabeça e Jairzinho marca. Não suficiente em estar ganhando de 3-1, o Rivelino me dá um elástico desses, e olha que os caras nem queriam pegar a perna dele. Olha isso. Numa final de Copa do Mundo. E ele faz com a maior naturalidade, e ainda sai penteando a bola. Meu Deus! E para fechar com chave de ouro, temos nada mais nada menos que uma obra de arte, o gol mais bonito da Copa de 70. Eu não vou nem comentar, apenas vejam. A festa verde-amarela, bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Gol! Olha o que o Clodoaldo faz, vocês conseguem imaginar um volantão saindo assim. Bom, nem todos são bem-sucedidos.
Mas pessoal, o vídeo que eu queria fazer para vocês era isso. A conclusão que eu tirei é que sim, essa foi a melhor seleção de todos os tempos. E se você ainda não está convencido mesmo depois de ver os gols, esquema tático e tudo mais, aqui vão alguns detalhes. Essa seleção da Itália tinha o jogador eleito bola de ouro um ano antes dessa Copa, o Rivera. E o cara foi simplesmente anulado nessa final, fora o baile. Outra coisa a se falar. Vocês sabem quantos jogadores marcaram em todos os jogos de uma única edição de Copa? Apenas um jogador conseguiu marcar em todos os jogos de uma Copa, em toda a história, e o nome dele é Jairzinho. E para fechar, o único jogador que venceu 3 Copas do Mundo jogando, também era dessa seleção, um tal de Pelé. Então, enquanto uma seleção não fizer algo mais surpreendente que isso tudo que eu mostrei nesse vídeo, essa vai continuar sendo a maior seleção de todos os tempos. Até mais, amiguinhos.